da Gazeta do Povo no Telegram. E aqui vamos começar com o noticiário. Essa matéria, você que é assinante da Gazeta do Povo, já deve ter visto. Nosso ministro do Turismo deu uma explicação de por que só Moscou tem 5 milhões de turistas visitando a cidade por ano e no Brasil a gente tem 6,5 milhões contando o país inteiro. A gente teve uma entrevista do ministro do Turismo brasileiro, Vinícius Lumertz. Ele está lá em Moscou para a Copa do Mundo. E aí foram perguntar a ele sobre este comportamento exemplar do brasileiro lá na Copa, que tem demonstrado como se diverte humilhando as outras pessoas, se diverte fazendo os outros de bobos, se diverte passando os outros para trás, e numa linha muito fina entre o que é realmente piada e o que é crime. Que, aliás, o brasileiro perdeu a noção do que é contra a lei, do que é crime, já faz muito tempo, né? Desde que a gente passou a ser governado por quadrilhas. Então, o brasileiro tem esse comportamento, assim, que muita gente não consegue entender. Até, por exemplo, dentro de campo, tenta levar vantagem indevida. É algo que tem chamado a atenção. Então, foram perguntar para o ministro do Turismo, principalmente com relação às mulheres, porque a gente já tem pouco turista. Aí o pessoal vê brasileiro fazendo aquilo com mulher, que família que vai querer viajar para cá? Vai achar que é normal aquilo aqui. Vai achar que, né, que tudo quanto é brasileiro admite uma postura não respeitosa daquela, inclusive falando gíria de fórum pornô, com mulher que você não conhece. Aí vai falar, vou viajar, é bem para lá que eu vou. Onde tem esses caras super legais que eu vou lá, eu, minha mulher e minha filha adolescente, para ficar lá na praia. Ah, é bem lá que eu vou, que é super família. Então foram perguntar, né, já que ele tinha que estar bem preocupado com essa história. Aí, gente, olha o que ele disse. Vou ler. Não morreu ninguém. Ninguém foi assassinado. Perante o mundo real, eu entendo o simbolismo, mas isso não representa nada estatisticamente. Perdemos completamente a tolerância com a falha humana no Brasil. Nós estamos em uma era no Brasil em que agimos como se as pessoas fossem obrigadas todas a serem perfeitas e ninguém pudesse cometer erros. Olha que coisa muito sintomática, né, do que estão vivendo os políticos hoje em dia, que ninguém mais nem pode fazer uma corrupção, né? Ninguém nem pode fazer um desvio de dinheiro público, que vem esse bando aí de promotor de juiz, que essa lava-jato maldita já quer ir prendendo todo mundo, né? Que sempre se fez corrupção, ninguém inventou a corrupção agora, nunca ninguém foi preso, agora eles estão querendo prender as pessoas. Que mundo mais chato é esse? Então, a gente teve aí esse comentário do ministro, senhor ministro do Turismo, ministro, não importa se é perfeito ou se não é, a pessoa tem que olhar o brasileiro e ficar com vontade de vir visitar a gente, não de manter distância, ministro. Não mandou bem o ministro nessa argumentação. Podia dormir sem essa. Aí disse ele uma coisa que é verdade, ó. Pessoas fazendo bobagens, mas são exceções. Esse não é o comportamento do brasileiro. Nós temos que olhar o... Esse não é o comportamento do brasileiro. Nós temos que olhar o número sob uma ótica um pouco mais estatística. Tem 70 mil brasileiros aqui com comportamento absolutamente normal. Aí mandou bem o ministro. Mas devia ter invertido o ministro. Devia ter falado, olha, a maioria do brasileiro não aprova esse tipo de coisa. Isso mancha a nossa imagem, entendeu? Tinha que ter alterado. Aí o ministro falou certo. A maioria dos brasileiros não admite. A maioria dos brasileiros não admite mesmo a falta de